Bora, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Corpo Podcast. E esse é o episódio, porque hoje é a inauguração do Mente Corpo Podcast dentro da WPS Performance. Então, sem mais delongas, não vamos nem estender muito. Você tá bem, Fê? Eu tô ótimo. Você? Já vamos direto ao ponto? Vamos direto. Estamos aqui com eles, que abriram as portas para essa nova história do Mente Corpo Podcast. Então, sejam muito bem-vindos, Lara e Dr. Thiago. Salva de palmas para eles. E, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, né, para estar participando aqui. Né? Está muito feliz e que tenha muitos frutos, né? Com certeza. Seja duradouro também. Boa. E falar em frutos, né? Eu faço minhas as palavras do Fernando, mas falar em frutos a gente tem que marcar, né? Esse episódio, esse primeiro episódio, deixar uma lembrança para vocês. Então, a gente pensou aqui com muito carinho. Galera, vocês não estão entendendo nada, mas vocês vão entender. Ó, aqui é uma lembrança pro estúdio, em homenagem do Mente Corpo Podcast, que vocês abram. Enquanto isso, galera, vai já se inscrevendo no canal. Curte, compartilha, segue. Isso. Caraca! Muito Que legal, legal, que muito lindo. legal. Tinha que ter Acho que tem um dado- suporte aí. É um azulejo, para quem não tá percebendo. Legal. A gente podia ter dado antes na construção, né? É, Já mas- pregava Não, na imagina, parede. Mas a gente coloca. Muito legal. E aí vocês veem um cantinho. Ai, que show. Que da hora. Tá mostrando, Eduardo? Obrigado. Demais, Show, demais, show. demais. Gente, a gente tá muito feliz. Galera, pra vocês entenderem, isso é uma super conquista porque tem o quê? Uns 8 meses que a gente gravou com o Dr. Thiago, mais ou menos isso, 7, 8 meses. Foi o episódio 11. E de lá a gente bateu um papo no off, né? E foi plantada uma semente. Por isso que aquilo que a gente deposita fé, confiança, acontece, né? Quando a gente iniciou o projeto, pra galera que vem acompanhando, a gente tem um propósito de, cara, ampliar a mente das pessoas, né? Conectando pessoas, conectando experiências. E aí a gente faz isso com tanto amor, cara, que os frutos estão sendo colhidos, né? Então, estar aqui dentro da WPS é uma grande honra. Então, Lara, Thiago, mais uma vez, obrigado. E tá lindo o estúdio de vocês. Pô, Estúdio obrigado. não, nem sei se posso chamar de estúdio, né? Que é gigante. É um Centro de Preparação centro de Física. preparação Centro de física. preparação. Então vamos Tá lindo. aproveitar assim, começar com as damas. Lara, se apresenta pra galera. Fala um pouquinho como surgiu essa ideia do WPS, o que é o WPS, como que a galera faz para vir aqui conhecer essa nova estrutura que é única na Baixada Santista. Então fica à vontade, o microfone Show, é seu. vamos lá. Bom, primeiro, obrigada, né? A gente pensou em vocês. Essa sala estava praticamente pronta, né? De Sim. estrutura. E aí, quando a gente viu, a gente falou, pô, a gente precisa montar um podcast. E aí a gente falou, por que não chamá-los que já tem o podcast Mente e Corpo, tudo a ver com o que a gente faz. Então é um prazer ter vocês aqui na nossa casa e esperamos seguir juntos aí por longos e longos anos. WPS Performance, né? Muita gente até pergunta. Na verdade, o nome vem de Wellness Personal Studio, foi assim que surgiu. A gente era um centro fitness de saúde e bem-estar, voltado muito mais para um foco de wellness, né? Saúde. E não tinha uma padronização, enfim. Pós-pandemia, a gente começa a entrar nesse ramo mesmo da performance, trabalhar com atletas profissionais e começou a atrair um público muito do atleta amador. E aí a gente realmente viu que, pô, os atletas amadores são melhores que os profissionais aí, dependendo da área. E a gente começou a se especializar e nós vimos que os estúdios começaram a surgir, inclusive pós-pandemia, diversos estúdios, né, que fazem muito o que a gente fazia antes, e a gente viu que não tinha nenhum especializado na preparação física para quem joga um beach tênis, para quem corre, triatlon, enfim. E a gente começou a se especializar e começamos aí super bem. Depois a gente teve o convite para ir para o Clube dos Ingleses, foi quando a gente inaugurou a nossa segunda unidade. E depois, agora em 2024, a gente inaugurou em São Paulo, porque a gente tem mesmo um projeto de franquear, né? Então, a gente abriu essa primeira unidade de São Paulo para a gente ver o modelo fora de Santos, como é que ele funciona. E agora a gente teve a oportunidade, no final do ano, de vir para essa casa maravilhosa, que eu vou deixar o Ti falar um pouquinho agora de como que a gente veio parar aqui, né? Bom,
sou o Thiago, né? Onde me conhece. Doutor Thiago. Doutor Thiago. Bom, isso foi muito engraçado realmente. Nós estávamos, né? Atrás de um imóvel. Fazia aí, sei lá, uns 12, 15 meses. Aí, eu e a Lara, não, queremos um imóvel e tem que ter determinadas especificidades por conta do que a gente, do estúdio, na época do estúdio, do centro de preparação. E a gente olhava, pô, não dá. Olhava outro, pô, não dá. E o mercado de Santos, quando a gente encontrava algo que, pô, legal, é tipo 60, 70, 80 mil reais. A gente fala, poxa vida, né? Aí será Você que quer vale? alugar, não quer comprar, né? Exato. Pô, Não é? complicado. E aí, a Lara ia viajar, eu ia viajar, porque eu ia fazer minha corrida, a Lara também ia viajar. Mas Então, pode falar, você ia fazer Fala, uma... fala, Pode fala falar, essa você quer ficar, corrida. fica um spoiler com o próximo, pode falar, cara. em janeiro, eu fui fazer o desafio do Dunga lá na Disney, os 78 quilômetros e tal. O nome é Desafio do Dunga mesmo? É, Caramba. desafio do Dunga. Corre, Do Beach Challenge. corre todos os dias. Tem um dia que corre 2 vezes, né ou não? Não, Acho que é no do... quinta, sexta, sábado e domingo. É o do Beto Carreiro. É do Beto Carreiro, Corre 2 dias. Ah, tu correu 5, 10? 21 e 42. Nossa. Foi uma delícia, mas isso é... deixa pro pra próximo podcast. Próximo. E aí ela tava se preparando para fazer a viagem dela, aí ela ia voltar no mesmo dia que eu ia embora. Dia 20 de dezembro pintou esse imóvel. A Lara achou esse imóvel. E aí, Ti? Será que dá? Será que não dá? Aí eu falei, lá, vamos ver. Me mandou as fotos e tal, só que ela tava na correria, eu tava na correria. E aquela coisa, né? No Brasil, 20 de dezembro, tudo funciona. 20, 21, 22, 25, tudo funciona, né? E aí, dia 22 de dezembro, a gente falou, vamos fechar. Aí fechamos. Foi assim. Aí fechamos. Mas será que vai dar? Vai ter que dar, vai ter que dar. Aí fechamos. Aí fizemos janeiro todo, eu estava viajando, ela estava aqui, então reforma, porque tinha que reformar. Aqui não era um centro de preparação, a gente teve que reformar tudo. Fato que tinham alguns lugares que a gente falou, pô, podemos usar essa estrutura que já existe, mas lá embaixo ficou pelado. E aí a Lara fez um ótimo trabalho aqui. Fez mesmo, em hein, Lari? cima, Muito ela bom. que vinha aqui, passava dia, passava a noite, dormiu, porra, fez de tudo. Só para contextualizar, já tinha em outro lugar aqui em Santos, na Costa, né? Vocês saíram de lá para vir para cá. Isso. A gente estava ali no Clube Sírio, ali no 473 lá na Costa. Mas era dentro de um clube, era escondidinho. Vocês foram Eu lá. fui. Tu foi Foi também? separado, mas eu fui. É. Só peguei um óculos emprestado. Tá. E aí, nós estávamos lá. Mas era muito escondidinho, não tinha vitrine, não tava na rua. O que faz diferença? Sim, Muita, né, sim. meu? E aí, a hora que a Lala achou esse imóvel, e aí a gente falou, tamo com medo, mas vamos assim mesmo? Foi o quê? É isso. É isso. Cara, acho É isso, que ótimo. o local que estamos instalados, né, Luiz Suplicy, com Ana Costa, quase de esquina, fluxo, né, foram presenteados, assim, cara, em todos os sentidos, porque É um achado em Santos, meu. você tem posto de gasolina do lado com conveniência 24 horas, que é referência, Fato. né? Você tem restaurantes tradicionais, né? Próximos, você tem Cantina Liliana, vamos fazer um mexão aqui, você, né? O Babo é nosso amigo. Babo Américo, que é muito bom, a gente sempre Demais. marca, lá é Tem o sensacional. Hospital Infantil Gonzaga aqui do lado, Tem. tem as polícias também aqui do lado. Os shoppings aqui do lado, tem a Shopping, praia pertinho. Então, assim, Nossa, excelente. não tenho dúvidas que foi uma decisão. E é muito legal vocês contarem isso, porque eu tenho hoje conversado com muitas pessoas sobre aquela questão mesmo da gente fazer a nossa parte, dar o passo. Para quem acredita, tu dá o passo, Deus põe o chão, é mais ou menos é isso, isso aí. né? Então, e quando a coisa é simples, assim, quando tá na nossa mão, não é milagre, não é extraordinário, né? Mas quando é com dificuldade, com medo, né? Que a gente é ser humano, então às vezes a gente vai dar um passo. A gente estava numa... Eu vou contar um pouquinho do Mente Com Podcast pra gente fazer esse... Então, quando a gente foi fazer, a gente foi ver espaço, né, Fê? A gente teve a ideia, foi pesquisar. E a gente via
pô, tanto para gravar no podcast. É um investimento, né? Num estúdio já pronto. Falei, Fê. Aí o Fê foi e falou assim, cara, eu acho que dá pra gente fazer. Ele gosta disso. Nós visitamos alguns, né? E aí o preço era exorbitante. Para quem está começando, para quem não tinha experiência nenhuma com podcast, a não ser de ouvir, de assistir. E aí foi quando a gente falou, cara, dá para fazer. Aí o Fernando lá na escola, né? Conversou lá, tinha uma sala, a gente fez, deu o passo. E aí foi ganhando corpo, tá ganhando corpo. Aí praticamente um ano depois, no final do ano, a Lara mandou uma mensagem. Quando eu falei pro Fê, falei, cara, e aí a gente, só do vídeo que eu te mandei, né, cara, a gente já, dá assim, você fala assim, cara, como que vai ser, né? Então, acho que o sentimento aí também de vocês, como que vai ser, né? Mas, cara, parabéns, mais uma vez, né, de terem dado espaço, porque é totalmente casa com o local, com a proposta. E aí fica à vontade também para falar o que vocês vão trabalhar aqui, né? Os tipos de profissionais, os tipos de atividades, né? Eu acho que também quando flui, né? Foi muito o que o Ti falou. Eu acho que o imóvel, ele fluiu pra gente, né? Não teve nada, nenhuma barreira, né? E depois vai passando os anos, você vai aprender. Quando você é um pouco mais jovem, você quer um negócio, você fala, eu quero isso aqui. Não, porque eu quero. E aí você fica, né, batendo. E eu aprendi hoje em dia a largar. Eu vou ali, bato na porta, papapá, vou tentar assim, não deu, eu falo, não é pra mim. E aqui foi muito isso. A gente, gostando, babá, acabou. Não teve, né? Porque às vezes você teve imóvel que a gente tentou encaixar e aí a gente falava, nossa, mas tem alguma coisa que não é aqui, né? Legal isso que você falou. Então, acredito muito nisso. Você tem que ser como a água, né? Você tem que ir se fluindo. Esse negócio de você querer muito uma coisa, não, por algum motivo que você não sabe qual é, aquilo não é pra você. Sim. Talvez você vai entender um dia, às vezes não, né? Nossa. Às vezes você fica sem entender. Cara, mas legal isso que você falou, porque isso funciona para tudo, né? Para um relacionamento, para uma escolha de uma atividade, né? Para uma decisão de uma prova. Vou fazer lá o desafio, né? Os passos que a gente vai dar, eu acredito muito nisso, né? E a gente provoca esse tipo de pensamento aí na galera por ser Mente Corpo Podcast, né? Então, Mente Corpo, ele relaciona muito, né? O que a gente sente, né? Aquela vozinha que vem aqui dentro. E já aproveitando para emendar nessa estruturação que você vai falar do estúdio, como que vocês se conheceram também, né? Como que foi que foi essa parceria aí? Porque vocês parecem irmãos e na inauguração vocês, né? Então, mas irmão assim da mesma família, sabe? É muito louco, eu vejo isso em vocês, cara. Então, fica à vontade aí, gente. A gente se conheceu através de uma terceira pessoa e foi jogando tênis, né? O Ti joga tênis, eu jogo tênis. Mas não existia WPS ainda. Não, existia. Existia o Wellness Personal Studio, né? Que virou WPS Performance porque era um braço e a gente decidiu transformar. Então, só existia essa unidade do Gonzaga, que inclusive, só fazendo um parênteses, o que eu acho muito, a vinda dessa unidade pra cá, a gente conseguiu, internamente, a gente era um centro de preparação física. Nossa metodologia, nossos professores, mas externamente não. Então, acho que o que a gente trouxe para Luiz Suplicy foi, agora você entra e fala, caramba, é um centro de performance, né? Então, foi muito isso. Mas voltando pro Ti, a gente se conheceu jogando tênis, ele foi lá se matricular. Quantos quilos você pesava, Ti? 120. 120 quilos. E ele era... Eu fui coordenador do maior hospital de campanha da Baixada na época da pandemia. E aí eu fiquei como médico responsável, diretor médico, diretor clínico. Bom, pandemia, né? Então eu passava, sei lá, 6, 7 dias e noites por semana no hospital. E aí ele conheceu, ele, não, eu vou lá e vou me matricular, não vou fazer experimental não, porque eu preciso, né, treinar e tal. Começar já. Aí ele foi, se matriculou e a gente começou a trocar ideia e tal, e na época eu já falava isso, eu falava assim, a gente precisa franquear, porque é um modelo de negócio, todo mundo pergunta se é franquia, pela marca, não sei o que, tal, papapá. E aí ele gosta muito, enfim, sempre investiu na medicina, mas ele gosta de fazer outros tipos de investimento. E aí ele falou, não, vamos fazer então, tal. E a partir daí ele acabou mudando totalmente
de vida aí, né? Emagreceu pra caramba, enfim. E aí, na época que ele entrou no estúdio, eu falei pra ele, pô, por que você não se especializa em médico do esporte? Né, a gente precisa, a gente é um centro de saúde, papapá. E na época ele meio que falou, não quero isso não, tal. Foi E isso aí mesmo. passou um tempinho, ele foi, se especializou, agora tá aí. Felizão. Televisão, consulta de 1h30, uma baita atenção Exatamente. pro paciente. Cara, que legal. E assim, pra galera, até pra galera que não conheceu um pouco mais sobre, né, a história do Thiago, o Dr. Thiago ele já veio no podcast na outra unidade, né? Tem bastante coisa lá legal que ele conta, sim. né? Sobre as conquistas dele também como atleta, e no Sim, esqui, no né? esqui, No é, esqui. campeão brasileiro, né? E agora maratonista, né, Maratonista. cara? Respeito o homem, respeito o homem. Eu gosto de falar que quando a gente vai buscar saúde, a nossa primeira atuação, lógico que é buscar isso, né? Já dar esse passo. Mas quando a gente se depara com um centro que realmente, cara, você vê que tem estrutura, aí você se depara com um profissional que ele não é só o que ele assim vai te conduzir não só pelo que ele fala, pela técnica, pela teoria, mas na prática, Pelo que ele faz, pelo né? que ele Pelo faz, exemplo, né? cara, casamento perfeito, né? E aí sinergia total, né? Então por isso que eu acredito muito que tu tá aqui dentro também, né, cara? Fala pra galera aí, vem fazer Lógico. marcar consulta. É porque assim, a medicina esportiva, isso eu tinha comentado lá atrás, muita gente acha que é só para quem é atleta de alto nível, né? E hoje em dia não é. Por conta a gente tem, eu tendo uma gama gigante de pacientes, então desde aquele que quer emagrecer, ou aquele que quer melhorar a performance, ou aquele que tem uma certa lesão que já está 4, 5, 6. Eu não sou ortopedista, mas existem lesões que elas são evitáveis. Hoje mesmo eu atendi um rapaz que está com canelite. Poxa, canelite. Mas o que aconteceu? Já fez ressonância? Não fez? Não sei o quê. Como que a gente vai melhorar, né? Aí a gente orienta como que faz a suplementação, como que faz o treinamento. Óbvio, isso é função do preparador físico. Porque na medicina, no esporte, na medicina esportiva, é tudo multidisciplinar. O preparador físico, o médico, o nutricionista. E aí a medicina esportiva ela acaba ajudando em várias facetas. Então, emagrecer, suplementação, os hormônios, que é super importante, que muita gente, infelizmente, fazem uso indiscriminado hoje em dia, né? Tem vários profissionais que não são habilitados e que acabam querendo usar medicações novas ou medicações antigas no consultório e não tem habilidade para isso. Não, mentira. Não tem habilitação para isso. E aí acaba colocando o paciente em risco, né? Então, sempre tá com um médico vendo realmente se o seu caso pode, porque existe critério. Assim como existe critério para tomar um antibiótico, a sua filha, né? Quando ela fica, às vezes, com coriza e tal, você não vai dar um antibiótico para sua filha sem consultar o médico. Por que você vai tomar anabolizante sem consultar o médico? Ou, desculpa ir para esta área, mas por que você vai pegar uma tirzepatida que vem do Paraguai, que você não sabe o que tem ali dentro, sem consultar o médico? Você está colocando, né? Muita gente reclamou, acho que foi ano passado, final do ano passado, não vou lembrar, do metanol nas bebidas. Sim. Nas bebidas. A galera não queria tomar álcool por causa do metanol, mas a tirzepatida falsa não tem problema colocar na barriga. Aí essa pode. Tem algum médico que receita algum tipo de anabolizante ou é Então, totalmente proibido? Não é proibido. O que acontece? Assim como todas as medicações, ela tem um critério para ser usada. Tá? Então, homens com baixa testosterona ou, de repente, transtorno, isso para mulheres, transtorno sexual hipoativo, sempre tem critérios. É uma medicação, mas não é a quantidade de que se vende no mercado negro, nas academias e tal, não são todas que são para os seres humanos. Eu tenho certeza que você sabe que existem drogas que são de uso veterinário
Sei. que os homens estão usando. Você sabe disso, você também sabe disso. Mas o uso da testosterona, o uso do ergogênico, que a gente fala, para quem tem indicação, e tem que ser bem indicado, é válido. Só que a gente tem que lembrar que isso é doping. Sim. Isso é doping. A não ser que você tenha... na verdade, existem várias medicações que são doping, né? Até, de repente, uma medicação para dor, uma medicação para pressão, também é doping, né? Então, precisa ter critérios para poder usar. Não, eu digo fora do âmbito do esporte. As pessoas usam anabolizante tem algum efeito sem ser... Porque a maioria quer ficar forte, né? Sim, existe. É receitado normalmente, fora esporte. Não é normalmente. Não é assim, eu digo... Mas existe critério médico para isso, sim. Tanto para homem quanto para mulher. Legal. É que, obviamente, a mulher não vai ser nada injetável, né? A mulher, normalmente, não tem aquela injeção. A mulher é contraindicado, porque a dose de testosterona é muito alta e para a mulher vai fazer mal. Aí vai ter toda aquela gama de efeitos colaterais que acontece. E por isso precisa ser um profissional que saiba o que está fazendo. É isso aí. Boa. E sobre o estúdio, então, assim, pra galera entender e criar curiosidade aí na galera, hoje ampliou, né? Não só o espaço, mas as possibilidades no estúdio. Explica pra gente, Lara. Então, a gente, na parte de preparação física, né, a gente está com alguns equipamentos aí, que, por exemplo, a gente tem o cone isoinercial, né, que eu falando isso, você vai falar, tá, o que é? Tem que vir experimentar, gente. Mas é um aparelho, não trabalha com peso, né, com ferro, e quanto mais força você faz, então, por exemplo, você vai fazer um agachamento. Quanto mais rápido você agacha, mais difícil é a sua subida. Então, são aparelhos que a gente trouxe. Tem o Kaiser, também conhecido como Kaiser, né? O nome mesmo é Kaiser, só que quando veio para o Brasil, eles não quiseram por causa da cerveja, né? Tinha cerveja, então eles falam Kaiser. Mas é um aparelho alemão que tem todos os centros de futebol. Pode reparar que tem lá, né? Essa estrutura que a gente tem. E aí a gente complementou com outros aparelhos, né, de musculação. Então a gente tem uma gama a gente pode não só fazer performance, mas com a parte de fisioterapia, né? Por exemplo, preciso reabilitar, né? Saí de uma lesão, o fisioterapeuta liberou e eu preciso voltar a treinar. Então aquilo que a gente chama o return to play, né? Então são aparelhos que ajudam muito a gente isso. E a gente, por exemplo, nós temos a gente teve uma senhora que entrou com a gente, a dona Lígia, super travada, e ela ia fazer a caminhada do Santiago da Compostela. Ela entrou para se preparar com a gente, mas entrou assim, 1 ano antes. Fez a caminhada, felizona, tal. Então, quando a gente fala em preparação física, em performance, a gente não está falando só num atleta de alto rendimento que quer tempo. Tem uma outra aluna nossa que até casou com o Thiago, porque ela tem lipedema, né? Uhum. Então ela treinava com a gente e a partir do momento que ele entrou com ela, o resultado dela disparou. Pra gente foi muito bom, né? Porque são os dois juntos. Então essa complementação é muito legal. Então, em termos de preparação física, a nossa estrutura é o que eu falei, a nossa metodologia já é a mesma, mas em questão de estrutura, nós temos equipamentos hoje que nos auxiliam a melhorar ainda mais o que a gente tinha. A gente está com o estúdio de Pilates, que a gente também tinha no outro estúdio, mas era muito pequeno, né? Então, aqui a gente ampliou, tá uma sala super gostosa, com janelão, enfim. E a gente está para inaugurar a sala de recovery, que não deu tempo de ficar pronta dentro dos 40 dias aí que a gente tinha. Então, a gente vai ter banheira de gelo, a bota, que né, muita gente precisa. E, na verdade, eu nem posso falar banheira de gelo, né? Porque a banheira que a gente vai trazer, ela mantém a água numa temperatura abaixo, mas não necessariamente é o gelo que você vai entrar, né? Então, é um pouco mais confortável. E ela também faz o inverso. Ela também deixa a temperatura alta, que é bem bacana esse choque, né? Então, temos vocês agora para trazer, né? Para fazer alguns episódios aí bem bacanas. E eu acho que é isso. É um lugar que ficou super gostoso. Enfim, não sei se o Tio quer complementar com alguma... Eu acho que também, a gente reforçar um ponto, porque a gente está acostumado a escutar certas palavras
E às vezes isso acaba sendo até um bloqueio para as pessoas, né? Quando a gente fala performance, muita gente leva para o lado do atleta profissional, né? Ou do atleta amador mais dedicado. Só que a gente tem que entender que performance é no teu casamento você pode performar melhor, né? No teu trabalho você vai performar melhor, né? Em tudo na vida, né? É se permitir. Eu falo que você fazer atividade física, e aí eu vivo isso, né? Eu sei o que transformou a minha vida, né? Hoje eu tenho usado mais esse apelo emocional de falar, cara, funciona, porque da onde eu vim e onde eu estou hoje, se não fosse o esporte, certeza que eu não estaria. Certeza que eu não estaria aqui, né? Então, a galera entender que performance é para várias áreas, né? Lógico Não, que o com atleta certeza. que está buscando aí um desempenho melhor, né? Um pódio, né? Uma colocação melhor, pô, ele fazer uma preparação especializada para aquela necessidade, poxa. Na verdade, o que eu acho que é bacana é que a gente trabalha aqui com a individualidade de cada um. Então, a gente trabalha com o objetivo do aluno. É com isso que a gente trabalha. Então, quando a gente fala em performance, é isso. Você vai chegar dentro do teu objetivo. Que pode ser melhorar a sua saúde, tá bem, enfim, eu quero emagrecer. Sofri um acidente e a minha perna direita ficou Exatamente. menor, ficou mais fraca. Não, e a musculação, preparação física, não é uma opção, né? Eu vejo às vezes as pessoas falando assim, porque eu não tenho tempo. Aí eu falo, tipo, tá, mas você vai chegar com 70 anos, você não vai fazer xixi, porque você não vai conseguir agachar, levanta da cama. entendeu? Porque, tipo, o seu osso não é... Aí eu tento explicar, eu falo, cara, não é opcional, é assim, escovou o dente, tomou banho. Comeu. Tipo, não é algo que, nossa, eu tenho que achar legal para fazer, né? Eu tenho que... É óbvio que eu posso ter tempo para fazer todo dia, mas eu sempre falo isso. Eu falo, se você não tem uma hora do seu dia para dedicar para você, repensa o que você tá fazendo na tua vida. Porque alguma coisa tem de errado, entendeu? Porque o treino é pra você, né? É pra você mesmo, não é pra ninguém. É pra você ficar bem, se fortalecer, né? E aí a gente pode falar de esporte. Pra mim ajuda pra caramba, tanto o treino quanto o esporte, no estresse mental, né? Sim. Tipo, eu sou uma pessoa que eu treinava 2 horas e pouco por dia. Com a reforma, tudo, diminuiu. E isso afetou nitidamente, né? O nível de estresse aumenta, você já não fica mais tão bem-humorado. Então, ajuda muito o lance da endorfina, né? No teu corpo. Sim. Não, pode falar. Eu costumo falar no trabalho que ainda assim eu trabalho em UTIs, né? Então, eu continuo vendo pacientes aqui no consultório e pacientes graves na UTI. E a equipe... o pessoal da equipe sempre comenta, pô, doutor, você tá cada vez mais em forma, mais não sei o quê, o que você faz? Eu falo, eu treino, eu cuido de mim. Ah, mas, pô, é difícil. Eu falo, não tô falando que é fácil, não falei que é fácil. Mas assim, eu olho pra cara, pra eles e falo, você gosta de vir trabalhar ou ir trabalhar todos os dias? Não. E por que você não cuida de você todos os dias, então? Mesmo não gostando, né? Aí eu falo, quantas horas você fica por dia no celular? Ah, doutor, eu fico bastante, umas 4, 5 horas. E você não tem 1 hora pra você fazer um exercício, uma academia? Ah, mas é porque... Eu falei, não tem porquê, é desculpa. Então, aceite a desculpa. É isso. Aceite o resultado, né? Aceite o resultado. Mas não vem falar que é porque falta tempo. Sim, concordo. Acho que esse casamento é perfeito e é muito bom bater esse papo porque estamos aqui entre atletas, né? Fê também está aí numa dedicação, é o futuro maratonista. O Edu também já sou meio maratonista. Meio maratonista. Eu falo que eu almocei com um casal, a primeira pergunta que eles fizeram foi, Cícero, deixa eu tirar uma dúvida. Como que você consegue fazer o que você faz? E eu falei, primeiro eu falo que é sobre coisas que são inegociáveis. Então, você se priorizar, às vezes a desculpa vai ser o tempo, o valor investido, né? E aí você descarta. Só que quando você para racionalmente e faz continha o quanto que você ganha de produtividade
nos últimos 10 anos, cara, é os anos que eu mais ganhei dinheiro. Então eu tenho que falar dessa forma que aí a pessoa acorda. Sim. Por quê? Eu fui mais produtivo, eu tenho mais disposição, eu procrastino menos. Não que eu não procrastine, eu não sou... Ninguém é perfeito aqui, né? Mas, cara, a gente negocia menos. E eu tinha uma prática comigo que eu reforço muito hoje, que é... E a minha esposa fala isso sempre, né? Psicóloga. Fala, cara, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Mas não é uma coisa quando os outros estão olhando, porque o estudo mesmo mostra, né? O átomo sendo estudado, observado, ele muda a direção. E quando você não está sendo observado? Quando você precisa acordar às 7 horas da manhã e você aperta o despertador para ficar 5 minutos, mais 5 minutos. E aí, chefe, furou o pneu, aí inventa uma mentira. E não foi você que negociou. E aí você vai negociando o que é mais importante. Costumo dizer, o Fê sabe muito disso, que se eu perguntar aqui para vocês nunca mudaram de casa? Vocês moram na mesma casa desde quando nasceram? Foi mudar de casa. E você? Eu mudei de país algumas vezes, então... Só que não. Vocês nunca mudaram. Vocês nunca mudaram. Vocês moram na mesma casa desde quando vocês nasceram. Porque a nossa casa é isso aqui. Gente, tá certo. E aí quando você muda de imóvel, pô, você deixou isso aqui lindo, né? Mais uma vez, parabéns. Mas... se amanhã tu não tiver saúde para usufruir disso, para ser um exemplo para a galera que tá aqui, pô, cara, você cuidou do que geralmente não vai fazer, essa equação não vai dar um resultado. Mas cuidando daqui faz sentido você ter o estúdio que você tem hoje. Quando olha para você, dá para ver que você cuida da saúde, dá para ver hoje que o Thiago cuida. Quando ele tinha 100 e pouco, eu ia falar. Se eu me encontro com ele, ele fala assim, mano, você precisa treinar. Eu falei, você cara. também. Você ia falar, você também. Aí tu vai falar, pô, mas eu treino pro sumô. Aí beleza, aí eu ia ficar quieto. Mas então, eu acho que essa reflexão vale. Esse casamento mente-corpo e a WPS, tenho certeza que vai ser duradouro, que a gente vai transformar muita gente que se permitir, né? Porque a gente não é capaz de mudar quem não quer, né? Claro, claro. Então, tudo que você falou, que o doutor falou, acho que só complementa aí o que eu acredito, o que o Fê acredita, né? É organização de tempo, né? Quando o Thiago fala assim, eu não... porque falou que eu não tenho tempo de fazer tal coisa. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é organizar o teu tempo. Se você não tem teu dia planejado, tua semana planejada, você vai estar sempre atrasado, sempre não sei o quê, sempre bababá. Isso gera, as pessoas não... Eu acho que assim, as pessoas não dão o valor nessa organização que deveriam dar. Porque é isso que vai fazer você se alimentar bem. É a tua organização. Tudo é baseado na tua organização, no teu planejamento. Se você não planeja, por exemplo, vou te falar aqui rapidinho. Por que eu sofri tanto para fazer a obra em 40 dias? Porque eu não tinha tempo. Tinha que ser em 40 dias. Então, aí o que aconteceu? Eu não tinha o planejamento necessário, porque eu precisaria de um planejamento de 30 dias para fazer. E foi feito junto. Então, quando você não tem esse planejamento prévio na tua vida, é horrível, porque você não vai ter tempo para nada, né? É difícil se alimentar bem? Eu não acho que é difícil. Pra gente não é mais. Não acho que tem N opções pra você se alimentar bem. Só que é óbvio, se eu chegar em casa, eu cortei, né? Eu sou alucinada por esses salgadinhos aí, batatinha de pacote, não posso ter em casa. E o que eu faço? Eu não compro em casa. Se eu chegar e tiver esse pacote, eu vou comer. Só que eu falei, não dá pra eu fazer isso todo dia, né? Então é isso. A primeira... Assim, se eu fosse dar uma dica organize a sua vida, planeje, se não consegue semanal, mensal, diário, mas você tem que fazer. Exato. Porque aí você consegue cuidar de você, cuidar de quem tá perto e você vai ver até que vai sobrar tempo, né? Aqui vocês dão esse toquezinho pra galera que treina também, né? Sim. Sobre isso. Na conversa sim, né? Porque isso, eu e a Lala, eu comecei primeiro, eu encontrei e é muito engraçado, porque eu tinha muito problema com a alimentação. Plantão, aquela coisa, correria. Vou brincar até um pouquinho hoje do meu dia de hoje. Eu fui pro hospital ontem, 7 horas da noite, saí hoje 7 da manhã. Fui pra casa, me troquei, tomei meus pré-treinos, aquela coisa, vim treinar. 8 horas. 8 horas, treinei até as 9. Cheguei aqui 8h05, treinei até as 9h05, um pouquinho. Tomei banho, primeiro paciente, 9h30. Segundo paciente, 11 horas. Aí eu fiquei 1h30 com ele, aí eu tinha que sair daqui, pegar as coisas e ir pro tênis, jogar tênis. Aí fiz minha aula de tênis de 1 hora. Peguei o carro, eu voltei pra cá, tomei banho.
de novo. Aí outro paciente antes do podcast. Aí o paciente demora um pouquinho mais, tá tudo legal, vem podcast. Então assim, tem que planejar. E aí nesse interim tem que ter marmitinha, porque senão eu vou ficar sem Você comer. almoçou. Sim. Eu almocei em 5 minutos, 7 minutos, almocei. Mas o que é? Cheguei enquanto eu tomando banho, marmitinha tá no micro-ondas, esquentando, tomo meu banho, saí, comi, tá ok. Se você não se planeja, se você não, exatamente o que ela falou, se você não se planeja, você vai ficar Deus dará. E quando a gente, eu acho que entrou num assunto que eu super, cara, amo quando entra nessa esfera. A gente gravou com o Thiago Taveira e eu tive a oportunidade de ir na casa dele lá em Alphaville, lá no condomínio, e tive a honra, né, de ter ali um tempo com ele, conhecendo o condomínio, e ele me deu cara, obrigado, Thiago, obrigado, você sabe que você mudou minha vida. E aí ele falou uma coisa pra mim, cara, que eu falei, a gente tem que saber pra onde tá olhando e saber realmente o que não inverter os valores. Porque ele falou assim, cara, tua filha é importante? Pô, claro. Tua esposa? Ah, meu irmão, claro. Se alguém agora, nesse exato momento, entra lá na casa, a gente andando no condomínio, entra lá na casa e faz um sequestro da tua filha e da tua esposa e fala, ó, até as 18 horas 2 milhões ou elas morrem. Meu irmão, tu vai arrumar 2 milhões? Cara, eu falei, não, vou, claro que eu vou, porque ele me provocou. Ele falou, Sim. cara, se acontecer isso, tu não vai fazer até o último segundo, se não chegar, mas você sabe que você, cara, vai negociar. Mas é um negociar da outra forma, pelo tanto de coisa que você fez e viu todas as possibilidades. Só que quando é no aspecto que a gente tá aqui conversando, a galera, tipo, tá invertendo os valores. Você falou de vários assuntos, né? Na pandemia, cara, quanta gente falou, por exemplo, vacina, não vou tomar vacina porque tem X tempo que foi fabricada. Mas a medicação duvidosa, V10 logo. Já V10, pô. O que as pessoas fazem pela estética é surreal, É surreal. né? É surreal, assim. E ninguém quer trabalhar, né? Tipo assim, então ninguém quer treinar, comer certo. Gente, é a mesma coisa que todo mundo fala, né? Não tem segredo. É treinar, comer certo e, obviamente, você tem que fazer os exames porque às vezes Sim, você tá claro. baixo, né? Eu mesmo, os meus exames eu sempre faço, vou no médico e tal e, tem que alterar aqui, ver ali. Eu passo no TI também, né? Mas por eu ser mulher, eu tenho uma ginecologista que é super boa também, nossa aluna, inclusive. E aí Que vai vir aqui. a Ju vem aqui, vai então eu vir posso aqui, falar, a vai Ju vir Estivalete, aqui, vai vir aqui. ela, nossa, a Ju é nossa aluna, sei lá, a gente tem 9 anos, a Ju deve ser nossa aluna há uns 8, ela tá Olha com a que gente. legal. Foi assim que eu comecei a ser paciente dela, porque ela foi treinar lá, eu virei paciente, ela não tinha nem o consultório dela. Quando eu comecei a ser paciente. Que legal, Muito legal. que legal. Mas é isso. E aí, óbvio, você tem que ver como é que tá, como é que você tá de hormônio, né? Porque isso influencia homem, mulher, se tá tudo certinho. Eu já tive baixa de ferro, por exemplo. A baixa de ferro, você fica mais lento, te dá mais sono. Tem uma série de consequências porque você tá com pouco ferro. É uma coisa, né, simples e afeta. Então, acho que não tem segredo, mas é uma questão da pessoa entender isso e tá a fim de fazer, né? E quando você começa a fazer isso, você vai atraindo tanta coisa. Então, assim, eu posso enumerar, porque o que eu falo na minha vida fora tela, eu falo aqui. É o que é vivido. Então, quando você prioriza isso, primeiro, o esporte uniu vocês. É verdade. O esporte fez a gente chegar aqui. A gente também, né? O esporte uniu a gente. Então, assim, o esporte te faz olhar para algo que você não estava olhando. Quantas doenças silenciosas, vamos pegar diabetes. Sim. Silenciosa pra caramba, que tá ali. Quando você vai ver, você já tá ali todo ferrado, né? Quando você passa a se priorizar, volto a dizer, você fica mais produtivo, você se conecta mais, possibilidades aumentam, você ganha mais dinheiro, você fica mais bonito, né? Cara, tudo melhora, pô. Só que aí vem onde você falou. Eu quero emagrecer. Não, eu quero ser emagrecido, pô.
Eu quero ser emagrecido, pô. Não, tá Ser louco. passivo, É. nesse momento, é muito mais confortável. É lógico. A pessoa, quero viajar. Não quer viajar. Quero ser viajado. Quero que me levem, né? É lógico. Então, assim, a facilidade que a galera busca não tá entendendo que essa conta lá na frente, como muitos falam, não existe almoço de graça, né? Mas isso vai muito de encontro que a gente falou lá naquele episódio que eu fui lá no episódio 11 que você falou, né? Uhum. Imediatismo. Que é pra ontem, né? Não estou falando mal da tecnologia, pô, a gente usa a tecnologia. Mas tudo ficou muito rápido. Tudo ficou muito rápido. Pô, se você manda uma mensagem pra sua mulher, ela tava falando com você, ela fica 15 minutos sem responder sua mensagem, você vai ficar preocupado? Falou uma coisa, eu mandei uma mensagem pra ela, tava falando dela marcar aqui, né? Cara, deu 11 horas. Eu mandei ela, acho que era cedo quando a gente tava. Deu 11 horas, nada respondeu, eu falei, fui ignorado. Ela, calma, acabei de atender, tô indo almoçar e tal, não sei o quê. É exatamente isso. Porque você quer ali, cara, responde. Não, cara, se é urgente, liga. Né? Fato. Hoje, ligar ficou pra trás, né? Todo mundo mais... Eu ligo Mas bastante. muita gente, Mas às vezes tem até manda... Posso te Não, ligar? eu vou ser sincera, quando me liga eu falo, ai meu Deus, o que Aconteceu aconteceu? alguma coisa, Cara, né? é muito louco. Exatamente. Quando a Lara me liga e fala, deu merda. Mas não é? É Porque lógico. a gente tá tão acostumado, né? Nisso Sim. que eu falo, não mandou mensagem, tipo, esquisito, sério, né? né? Sim. Sério. ou Tem algumas urgente. coisas que a gente facilita pra nós e acaba, às vezes, sobrecarregando o outro. E eu posso falar, eu assumo. Às vezes é mais fácil pra mim mandar um áudio, mas às vezes pra pessoa não é tão fácil ela escutar o áudio. Eu sou do áudio também. Né? Mas agora transcreve, né? Transcreve, Tá Transcreve, é. verdade. Então, assim, Mas são... menos quando a pessoa manda o áudio pelo carro do celular. Não dava pra transcrever. Meu, Esse aqui. alto, baixo... É. Olha a nossa vida maluca, né, cara? Vai com o que tem. Repete. Às vezes fala, né? pô, eu já te falei isso daí. Eu falei, meu, mas ele mandou tanto áudio, eu não tô reclamando. Não, não. lógico. Vamos lavar roupa suja. Mas como que eu vou lembrar se tem um monte de áudio que não tá escrito, né? E às vezes não dá pra transcrever. Sim, fato. É isso. Por conta é isso. de ser pelo áudio do carro, né? É isso. E aí fica nessa expectativa, né? E às vezes Gera também uma tem uns delay. ansiedade. Hoje mesmo a gente se falou, veio um vídeo que você me mandou e as mensagens chegou depois. E eu tinha mandado um áudio pra ele e ele não tinha respondido, mandou, né? Mas é isso. Daí acontece. a E gente você é irmão. sabe que essa coisa é muito louca do WhatsApp, é algo que eu passei a fazer também, né? Porque a gente vai deixando, foi o que o Thiago falou, a tecnologia aí você vai sendo consumido e é o que nós estamos falando, se prioriza. Então, quando a gente fala em se priorizar, não é o seguinte, tipo, eu não vou trabalhar porque, nossa, eu preciso ter... Não, não é isso, a gente trabalha pra caramba. Só que a gente coloca alguns limites. Então, por exemplo, hoje eu não preciso vir aqui pra trabalhar. Eu posso trabalhar de onde eu quiser, porque o meu trabalho tá praticamente em falar com as pessoas pelo WhatsApp o que vai ser feito. Não tem muito além disso. Na época de obra, eu respondia, sei lá, 350, não sei a quantia, 1000 mensagens dia, uma hora eu fiquei louca aqui. E aí é você chegar na sua casa, isso eu faço muito, tipo, 9 horas da noite, as empresas fecham, 9 horas da noite meu celular entra no silencioso. Ponto. Eu tô em casa, Parabéns. né, tô com a minha mulher, vou curtir ali, pá, não sei o que lá. Agora, teve um período em época de obra que eu não podia fazer isso, porque eu tinha um eletricista aqui meia-noite. Então, aí você vai falar, tá, é um período que eu vou fazer isso. Porque isso aqui, e não parece que a gente tá trabalhando. Fica uma coisa meio esquisita, porque você tá nisso, você não sabe porque você tá tão cansado, e você não sente que você tá trabalhando, porque você tá num celular, tipo, sentado às vezes numa mesa, só que você não tá nem na mesa. E nem ali, né? E nem, então eu acho que é isso, a gente usa a tecnologia a favor, né, vou sair de férias, vou estar ali, tarará, mas ao mesmo tempo você tem que se dar esses limites, porque se você não se der, você não sai daqui. Exato. É Instagram, é WhatsApp, é LinkedIn, Pô, cara, é muita E-mail. coisa pra você entrar, Sim. e-mail, tipo... E você tocou num ponto que realmente é isso, o balancear, né? A empresa vai chegar um momento que você tem que fazer o balanço, né? E olhar onde que tá o gargalo ali. Então, na nossa vida, trazendo de novo pro estúdio, pro cuidado... Sim. Cara, tem um balanço. Tem momento que você vai se dedicar mais ao trabalho. 40 dias eu tenho para fazer isso aqui, eu tenho que fazer acontecer, né? Então, você vai deixar algumas coisas, às vezes até
eu tenho certeza que o que você treinou antes do dia 20 de dezembro e do dia de 20 de dezembro para cá, com certeza foi bem aquém do que você vinha fazendo. Mas você sabe que é por um período, você sabe que é por um propósito, né? Então você vai ali rodando os pratinhos. Equilibrar. Mas quando você tem essa consciência, fica mais fácil. E como que você constrói isso? Não dá WPS, pô. Fazendo treinamento individualizado, pô. Também, vai. Veio um amigo meu, viu no podcast Mente Corpo, WPS. Falou, viu onde? No Mente Corpo Podcast. É isso, Mente Corpo Podcast. Como é que ele vem aqui? Como é que ele é atendido? Como fazer uma Já faz o jabá aí, vai. Faz o Tá, jabá. bom, vamos lá. A gente atende pelo WhatsApp, né? Ou você pode vir pessoalmente. Vamos falar qual que é o número do WhatsApp? A gente vai deixar na descrição. É 13981556635. Olha, é tão difícil alguém decorar um telefone agora, né, meu? Pô, mas são 9 anos, né? Eu mando para as pessoas. E Instagram também, que é o @WPS Performance, ou vindo aqui na Luiz Suplicy, 83, Gonzaga Santos. Então a gente atende pelo WhatsApp. Nosso atendimento é unificado das 3 unidades, né? Porque nós temos 2 unidades em Santos. Essa nova, que é da Luiz Suplicy, uma dentro do Clube dos Ingleses, que é a mesma metodologia, é um espaço bem bacana. Aliás, a gente mexeu lá, não sei se você viu. Não fui lá. Mexemos de ontem para hoje, então a gente já está modificando lá algumas coisas também. E temos uma unidade em Moema, São Paulo. Todo esse atendimento é direcionado para a Lei e para a Manu, que são nosso comercial aí, que atende todo mundo. Ali elas vão entender qual é o teu objetivo. É o que a gente falou, é emagrecer, é retornar de uma lesão, é melhorar a performance, é bem-estar. Então, o que você está procurando? Se você já faz outros treinos, por que a gente precisa entender? Porque, por exemplo, a gente atende alguns jogadores de base de clube de futebol. Então, ele tem uma carga muito pesada de treino lá. A gente não indica treinar com a gente mais de 2 vezes. Eu poderia, vem treinar 5, mas a gente não indica porque ele já tem uma carga de treino no clube pesado. Então, aí ali vai ser indicado a quantidade de vezes que a gente aconselha. Se é um emagrecimento, tem que fazer 4 vezes na semana, 5, quantas você consegue. Aí você recebe uma anamnese para preencher via link, você preenche aquilo, vem pra gente, vai direto pro treinador que vai fazer a tua aula experimental. Então, nessa aula experimental, ele vai fazer uma avaliação prévia ali de alguns movimentos para entender como é que você tá, tua mobilidade, enfim, algumas coisas técnicas, e vai te dar uma aula que, obviamente, não vai ser a aula, às vezes, né, porque ele tá entendendo como é que você funciona e depois vai ser montado um treino específico. Então, aí sai da aula, a gente entende como é que foi, e aí é começar e o treino já é montado para ele periodizado e de acordo. Então, na ficha dele vai ter todas as lesões, idade, qual o objetivo. E quando a gente trabalha, por exemplo, com tenista, né, o tenista ele tem jogo corredor, né, o problema de corredor. Vou correr uma maratona agora, esse final de semana. Eles querem morrer, porque existe uma periodização, né? Enfim, quando avisa com antecedência, é bem bacana, porque aí é um trabalho a longo prazo. A gente consegue, porque aí existe um momento que você vai trabalhar com força, um momento que você vai trabalhar com potência, um momento que você vai trabalhar com velocidade. Com a planilha de treino. E na semana prévia, tem que... como é que se diz? Baixar o nível de carga, né? Então, existe uma série de detalhes para ser feito. Tenista também, né? O tenista amador, ele tem muito campeonato pequeno, e não né? tem... Não é como a corrida ainda é mais organizada, porque você sabe da data, você se inscreve. Tênis não é assim, campeonato de tênis, não sei o que de Final tênis. de semana tem campeonato de tênis, no outro também tem, no outro Então, também... a gente tem que ficar se organizando para fazer. Mas é praticamente nesse sentido. Toda aula, os treinadores perguntam como é que você tá, se teve alguma modificação... É isso, né? Até hoje, eu tava aqui hoje e teve uma menina da corrida que veio elogiar a metodologia realmente, porque ela falou... E é muito engraçado, porque as 3 unidades, elas falam a mesma língua. É uma menina que trabalha muito em São Paulo, mas esse mês ela tá de férias. A Manu, né? A Manu, E aí, esse mês ela tá aqui na Baixada, só que ela mora lá no Canal 1. E quando ela está nos meses de trabalho, ela treina lá em São Paulo. Ela falou, cara, a linguagem de vocês, ela é uniforme. Então dá para integrar, então, também. Se a pessoa trabalha lá perto de Moema, e aí ela faz um home office e faz o ativo lá, ela consegue fazer
Dá, porque é a fazer. mesma metodologia, né? Aí, esse aluno especificamente, ele vai ter que avisar, porque existe uma comunicação interna entre os treinadores em relação à ficha de treino. Enfim, mas sim, tranquilamente a gente Legal, faz isso. Tem legal. a Marina Flórido também, né? Tem a Marina Que Florido também ela... Eu falo Florida. Desculpa, Marina. Então, ela também, ela trabalha em Moema e aí ela vem pra Santos, porque ela é de Santos, a família dela, então treina aqui também. Então, a gente tem casos assim. Tem vindo o pessoal do Clube dos Ingleses, né? Porque aos sábados, como são 2 unidades em Santos, a gente só abre uma. E aí eles vêm, treinam aqui, enfim, a gente Legal. consegue entender, Tem essa flexibilidade. ter essa né? flexibilidade dentro de cada caso, né? Geralmente você se matricula em uma unidade e vai naquela, mas quando há necessidade, Legal. a gente consegue adaptar, sim. Bacana. Ó, então a gente vai ter muitas coisas legais, né? Isso a gente já sabe, a sinergia de vocês, a nossa, a gente está disponível e disposto, né, a sempre estar melhorando, né? Sempre a nossa preocupação é o que a gente pode melhorar. Mas antes da gente caminhar para o fim deste episódio, queria perguntar de sonho de vocês, até em relação a WPS. Depois a gente fala sobre pessoal em um outro momento. Mas qual o sonho de vocês? Olha, não sei se é o mesmo do tio. O meu sonho é ver WPS aí no Brasil inteiro e uma nos Estados Unidos aí também. Pô, eu já ia falar 10. meu Não, sonho. acho que o nosso sonho está muito, muito próximo um do outro. A gente tem um objetivo de fazer Expandir, a né? marca crescer e ser conhecida pela qualidade, né? Do nosso serviço e tudo, porque é realmente um diferencial. E a gente sabe que tem lugares que não consegue acompanhar e tal. Então, tá no Brasil todo e sim, também tá nos Estados Unidos. E uma última coisinha que eu esqueci. A gente, por não estar no Brasil todo ainda, a gente está fazendo acompanhamento online. Então, esse ano a gente legal. começou com esse acompanhamento à distância. A gente tem alguns atletas até da Iola, que é de pickleball, que a gente faz isso. Então, quem não é de São Paulo, Santos e não consegue vir presencialmente, pode entrar em contato com a gente, que a gente atende de forma online aí, mas esperamos em breve estar pelo Brasil, né, Tia? Com certeza. Aí vai chegar porque dá para ver como vocês querem fazer acontecer, não só na metodologia, né, que todo mundo que treina aqui, todo mundo que eu conheço que treina aqui hoje já treinou, fala super bem. Tem uma amiga nossa em comum que agora ela tá morando no Nordeste, que acho que já treinou a Paula Zanforin. Sim, nossa, a Paulinha. Então ela treinava aqui, falava super bem. Ó, no dia que tava rolando a inauguração aqui, uma colega minha me chamou e falou: Meu, tu tá treinando lá na WPS também? Eu falei: Não, por enquanto não. Mas ela falou: Meu, eu treinava. E depois eu falo no off quem é, né? Tá. Pra não dar nenhum BO. Ela falou: Meu, eu treinava lá. Eu precisei sair por conta de tempo, algumas outras coisas. Fui pra uma academia convencional. Falou: Meu, não dá. Vou voltar. Aí eu falei: Pô, Que legal. Que bom, venha. que legal. Volte. Se vocês pudessem agora inverter o papel, vocês estão aqui agora de host e a gente de convidado, o que vocês perguntariam? O que vocês esperam pro Mente e Corpo aí no ano de 2026 com essa mudança de local? O que isso agrega para vocês? Enfim, como é que vocês estão planejando o ano? Quer falar primeiro? Pode falar. Você é melhor Larinha, com as palavras. depois de 2025 inteiro, pelo que aconteceu, pelas transformações que ocorreram, de gravações que a gente fez e a gente via muita gente falando assim: Meu, eu nunca falei disso em lugar nenhum. A gente se falava aqui no off: Cara, a gente tá fazendo uma coisa legal. Diferente, né? Tá fazendo uma coisa diferente. Então, assim, se eu falar pra você que eu não tenho expectativa, claro que eu tenho. Que eu não tenho ambição, claro que eu tenho. Mas, volto a dizer, Thiago, eu tô te falando muito de você, hein, cara. Eu tenho pressa pra começar e super paciência pra colher o resultado. Então, eu falo pra minha esposa: Amor, a plantação tá sendo feita, a colheita tá acontecendo, mas a gente não vai deixar de plantar. Então, estar aqui pra nós é sinônimo de, cara, a régua subiu. A gente aprende muito. A gente aqui. aprende, né? Uma Muito. escola, pô, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é Muito. maravilhoso. Então, até desperto isso, até porque a gente vai abrir aqui pra galera que quiser experimentar nas suas empresas,
se colocar como frente do negócio e gravar podcast, cara, porque isso faz muitas conexões. Tenho certeza que se a gente não fizesse podcast, talvez nem teria conhecido vocês. É isso Verdade. aí. Né? Ah. Então, assim, a gente quer continuar fazendo a mesma coisa, mas eu trago para o meu propósito de vida, que eu aplico em tudo. Então, eu aplico isso aqui. É ensinar o que eu sei, praticar o que eu ensino e sempre estar nessa cadeirinha aqui, aprendendo cada vez mais com quem tá... Cara, quem tá aqui, vocês... É um lugar que eu quero estar, pô. Então, é com vocês que eu tenho que conversar, é com vocês que eu tenho que caminhar, porque vocês já são. Então, assim, pô, não adianta ir pro cara que nem chegou aqui, né? Então, assim, é espelhar. Então, a gente espera se espelhar cada vez mais em vocês, nesse atendimento, nessa preocupação de ser personalizado. Então, o Mente e Corpo é isso. Para mim, é esse A casamento. gente personaliza também, né? Cada Cada convidado é uma forma diferente de conversar, Sim. mas assim, com cuidado mesmo, né? Uhum. E se eu alguma vez tive dúvida de que eu gostaria de estar aqui conversando, hoje eu não tenho mais. Só Não. foi no começo. Só foi no começo, Só só no foi no começo. começo. Porque quando eu fui, você não tava, né? Eu tava Ele ali, tava, ó. mas ele ficou ele ali ficou atrás. porque o Eduardo não O pôde Edu, ir. o Edu Não ele, pôde, é ele é verdade. um funcionário meio descompromissado. Então. Brincadeira, cara. Isso aqui hoje, ele é um propósito de vida. O que isso vai nos levar, a gente... Uhum. Deus Sim. comanda, mas assim... A gente faz com muito amor e vai... Não espera estar perfeito para fazer. Eu acho que a diferença do nosso para quem deposita todas as fichas em um modelo é aquilo que você falou. Ah, tem que ser. Não, cara. Tem que ser o que tem que ser, velho. Então, vamos fazer a nossa parte. Então, quando o Fernando fala, se eu tive dúvidas um dia, hoje eu não tenho, é isso. Então, vocês é a resposta do que a gente, nas entrelinhas, no passar do tempo, foi plantando. Então, para nós é isso. É crescer junto, né? Somar, né? A gente teve um papo outro dia tomando um café que eu falei, cara, eu não sei estar num lugar onde alguém estendeu a mão ou alguém contribuiu. E, cara, não é porque eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer nada. Mas eu não sei ser o cara ingrato. Então, eu fico com essa gratidão, cara. E, mano, isso aqui, o problema é que essa gratidão, ela é eterna, cara. Ela é eterna. Quem me conhece sabe. Vocês têm que treinar aqui na WPS, né? Eu tô só vendo os dois Eu aí. já cobrei o Cícero, mas ele me deu uma boa média explicação. Não, ele sabe. Mas, assim, a gente vai dar um jeito, Eu cara. Quem sei, quer, eu faz sei. acontecer. E faz todo Vamos sentido, sim, né? A gente vai dar um jeito, Vamos. vai dar um jeito. Então é isso, gente. Ó, aqui também tem mais uma lembrancinha Pô, pra mais. vocês. Eu amei Sim. isso aqui, cara. Sensacional essa placa que vocês fizeram demais. Se vocês puderem deixar Opa, canequinha, show. Se Amo. vocês puderem deixar uma mensagem final aí pra quem já vem acompanhando o Mente e Corpo Podcast, a sacolinha de vocês também, tá? Sim, Sim, vou, sim. eu deixei só. Ah, tá. E uma mensagem final aí pra quem já segue a gente, pra quem ainda não segue, que com conexão com vocês a gente conheceu um monte de gente do dia da inauguração, Foi. muitas conexões, então já tá dando frutos, né? E também muita gente já tá sondando como que é lá e tal, legal. então já O tá rolando aí. Malancone treina aqui. O Mala. Mala, é. Conheço O ele Mala há é meu paciente. muito tempo. Então é 2005. isso, deixa uma mensagem final aí pra galera e a gente vai ter muito papo pra falar aí pela frente. Você quer falar? Eu ia falar a frase. Fala a frase. Mas qual delas você vai falar? A que tá lá Tem embaixo um ou a slogan? outra? Tem um slogan, Tem né? dois? Tem. Não, Dois tem uma ali, slogans. tem uma ali que quando você entra na recepção. Bem-vindo ao próximo nível. É isso aí. E seja imparável. E tem o outro. Seja WPS. Não, e tem o... Você tem sobre esporte. A WPS tem todos. Ó, Mas assim, eu quero que você falou, né, das pessoas, tal, do mente e corpo. Eu acho que é muito isso, né? É um complemento mente e corpo. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é se você não se prioriza ainda, comece a pensar, comece a se priorizar. Tempo não volta, né? Cada hora que passa, aquela hora não volta. Dinheiro. Uhum. Ele vai, ele volta, se ele não foi, Às vezes tem beleza. muito, às vezes tem Se ele não pouco. foi, tá ótimo, continua, mas assim, o dinheiro, eu aprendi Ele que vai e você volta, sempre né? pode dar um jeito. Agora, o teu tempo, cada dia que passa, cada ano que passa,
aquilo não volta. Então se prioriza, porque você pode ficar aqui, sabe-se lá Deus quantos anos, e você precisa cuidar de você mesmo. Então, se você ainda não faz isso, vem para a WPS, Mente e Corpo tá com a gente, e eu acho que é muito sobre isso, né? E eu vou pedir a licença para vocês, porque eu vou falar para a câmera. Desculpa o que eu vou falar para vocês, mas assim, você vai morrer um dia. Isso é fato. E a cada segundo que passa, você está ficando mais velho. E na leito de UTI, ou na cama, ou no leito de hospital, quando você está lá, o seu único seguro é a quantidade de músculo que você tem. Então, quanto mais músculo você tem quando você chega lá, antes você vai sair. E aí você vai conseguir curtir a sua vida, a sua família, ser feliz, ser alegre. Então, cuide de você para não precisar ser cuidado de ninguém lá na frente. Perfeito. Caramba. Gente, obrigado. Uma salva de palmas para Palmas. vocês, para nós. Muito sucesso. Let's bora, meu povo. Sigam a gente, tá tudo aqui na descrição. Acompanhem cada capítulo dessa nova história. É isso, Fê? É isso. Valeu. Valeu, Edu. Show.